Pegue a sua Bíblia. Deus hoje trouxe uma palavra para nós. Aleluias. Segunda Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Queridas, nós estamos engajadas numa guerra constante, né? Numa luta aí diária, né? Que se nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual, né? A gente sempre vai estar em desvantagem. E aí a gente vai estar tendo derrotas na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E o inimigo, ele é um expert nessa luta, né? Ele é muito astuto. O diabo, Jesus, ele fala sobre Satanás, sobre a serpente. A Bíblia fala isso, né? Nós não podemos menosprezar, né, a capacidade do nosso inimigo. É claro que o nosso Deus nem se compara, né, à grandeza do nosso Deus. Mas nós estamos num processo aí de alinhamento com o céu. Uma vez o apóstolo pregou sobre o Salmo 91, né? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, eu descansarei. E ali sombra é tselem no hebraico, né? E aí fala sobre sombra, que nós temos que ser a sombra de Deus na terra. Deus está se movendo para lá, a sombra que somos nós também. Isso fala de um alinhamento aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela tem toda a autoridade na terra. Jesus, ele deu toda a autoridade à igreja. Mas, às vezes, a gente olha para a igreja e parece uma lenda. Não parece que é a verdade. Porque vemos em muitos lugares a igreja, né? Parece que a igreja ela vai se enfraquecendo, vai perdendo aquele brilho, aquela convicção, a autoridade. Não está fazendo obras, não está libertando, não está curando, não está levantando pessoas, né, mortas, ressuscitando. E aí a gente olha e fala assim, aí a gente vai se conformando com isso, né? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Se passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. E aí a gente acaba que a gente permite que a verdade passe desapercebida de nós. E a gente está ali vivendo a nossa vida, acomodado, conformado, né? E deixando de se agarrar às verdades da palavra. Aquilo que foi liberado para nós, toda a autoridade que foi liberada para nós. Sabia que você tem toda a autoridade na terra? Nós temos toda a autoridade na terra. Aquilo que nós ligarmos na terra será sido ligado no céu. Aquilo que nós desligarmos na terra será sido desligado no céu. Pastora, mas por que então eu estou sofrendo tanto? Por que a minha casa está desse jeito? Por que as coisas não acontecem? Por que eu vivo no deserto tantos anos? Porque existem coisas na nossa vida que está escrito aqui, 2 Coríntios 10, que a gente acabou de ler. Porque as armas da nossa luta não é carnal, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repete comigo, fortalezas. O que é uma fortaleza? É uma área na qual somos mantidas escravizadas, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Toda a nossa vida, o inimigo, ele diligentemente, queridas, ele estabeleceu um plano, né? O inimigo, ele é muito paciente. Satanás é paciente. Ele não está com pressa. Ele observa, ele olha como a gente observa a forma de nós vivermos, ele observa aquilo que a gente mais fala, né? Porque ao nosso redor estão os anjos, mas ao nosso derredor estão os demônios. Então o inimigo está te observando. Satanás está te observando o tempo todo, porque ele não desiste, porque ainda não chegou o tempo dele de ser condenado,
né? Já está certo a sua condenação, mas ainda não chegou o tempo. Então ele está observando o que você mais fala, o que você faz, suas atitudes, né? Porque ele sabe dos nossos pensamentos pela nossa boca. Porque aquilo que você pensa, você fala, né? Então, existem fortalezas aqui que a palavra declara, que só são quebradas, destruídas, por essas armas que o Senhor nos dá. E a igreja, ela está ficando em desvantagem diante de tantas coisas acontecendo, porque a igreja não se posiciona em buscar os pensamentos do alto. A Bíblia fala em tudo que você tem que pensar, pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto, acorda pensando no alto, né? Trabalhe, viva, pensa nas coisas do alto. Não pare de pensar, não pare de buscar as coisas do alto. Porque é as coisas do alto que vai mudar a tua vida. É as coisas do alto que vai fazer você vencer. Deus, ele não tem prazer em ver você perdendo, em ver você tendo derrotas, fracassos. Você é como uma flecha na aljava do Pai. E Ele lança você para o alvo certo. Só que existe tempo para todas as coisas. Talvez é tempo de você parar de ficar indo na casa dos irmãos. É tempo de você focar no que o Espírito Santo está falando. Porque o Espírito Santo, ele é suave, né? Ele é um cavalheiro, ele é uma pessoa. Né? Às vezes as pessoas vêm para a igreja e acham que o Espírito Santo é um arrepio, né? É aquela, senti um arrepio, senti um negócio aqui forte. O Espírito Santo é uma pessoa, ele faz parte da Trindade. E aí ele está falando para você, porque o Senhor te ama, Ele deu tudo de mais precioso para nós. Ele deu o Filho dele, Ele deixou o Espírito Santo na terra para nos ajudar, para nos auxiliar, para falar conosco, né? Então nós temos que desenvolver a capacidade de ouvir o Espírito Santo, ser sensível a Ele. Né? Então, aquieta minha alma, espera em Deus, amém? Aquieta a minha alma. Nós precisamos dizer para a nossa alma, aquieta-te, para de ficar agitado, para de ficar procurando aonde você não vai encontrar. E aí você vive os desertos, né? Muito tempo no deserto. Tem um versículo, eu não anotei ele, mas dizendo assim, você ficou muito tempo nesse monte, não é o povo de Israel, né? Acho que é o Monte Horebe. Muito tempo você tem estado nesse monte, Moisés. Por quê? Porque o caminho que eles iam percorrer para a fronteira da terra prometida eram de 11 dias, tempo, 11 dias até chegar lá. Mas levaram? Levaram 40 anos, 11 dias. Então existem pessoas que elas preferem estar comprometidas ali, né? Com a sua alma, né, não deixando, né, a palavra vir como uma espada dentro dela e transformá-la, e cortar por dentro, porque dói. O processo, queridas, de transformação, ele é doloroso. Quando a gente se depara com a verdade, quando o apóstolo está trazendo aqui a palavra rema do céu para nós, isso revela o nosso coração, né? Aquilo que está confrontando a nossa mente está revelando o nosso coração. E aí a gente se depara com a nossa situação. Fala assim, meu Deus, é tão difícil, hein, mudar. É tão difícil, né, me posicionar nesse lugar que Deus quer para mim. E aí você prefere se apegar à sua vida medíocre, que não vai te levar a lugar nenhum. Que você vai repetir uma história. Você não vai fazer nada de diferente, né, daquilo da herança que você recebeu. E aí você fica ali. Isso é muito triste, porque 11 dias era o tempo para aquelas pessoas recebessem a herança. E levou 40 anos, né? Isso é muito triste. E eu creio sim que o Senhor, Ele está levantando pessoas que estão ouvindo o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está falando assim, minha filha, esse final de semana eu quero derramar algo maravilhoso na tua casa. Mas aquieta a tua alma, não marca compromisso, não faz nada. Chama a tua família, ó, vamos estar aqui, ó, vamos buscar Deus. Deus quer trazer uma revelação da palavra. Deus, Ele quer nos revelar mais do amor dEle. Ele quer nos ensinar, né? Mas a gente está acostumada a vida toda estar com pessoas. E aí a pessoa mais importante desse mundo, que é o Espírito Santo, a gente despreza. Não é verdade? Então olha só como que as fortalezas são. As fortalezas, elas são pensamentos que nos aprisionam. Por que Deus não entra na minha casa? Como a glória que eu sinto aqui na igreja. Por que lá na minha casa eu não sinto essa presença?
Por que que comigo as coisas não acontecem, não fluem? Por que que Deus não me dá uma palavra? Porque você está debaixo de uma prisão. Seus pensamentos têm impedido você de usufruir das riquezas espirituais. E o Senhor hoje, Ele quer te libertar dessas fortalezas, amém? Porque se você ainda está viva, querida, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer fazer algo na tua vida, né? Porque o Senhor não desiste de nós, Ele nos ama. O amor perfeito, o amor incondicional, um amor que você não acha em lugar nenhum, é o amor de Deus por você, por mim. Ele nos ama de tal maneira, querida, que Ele não desiste de nós. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós, desistindo de nós mesmas, porque nós desistimos de nós, Mas o Espírito Santo está aqui para te incentivar, para despertar você a não desistir mais, Você a não viver mais uma vida de comodidade, mas uma vida de constante transformação. Porque a transformação, ela vem pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, querida. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente, os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Porque o Senhor, Ele trabalha em conjunto com a gente. Deus não vai trabalhar sozinho. As pessoas clamam, oram, pedem. E não recebem por quê? Pedem mal. Não sabem o que estão pedindo. Não entendem uma oração. O que é uma oração? O que é um relacionamento com Deus? Elas fazem as suas orações. Tem pessoas que entram na presença de Deus, falam. Às vezes fica ali meia hora falando. Nossa, hoje eu orei muito, orei meia hora. E aí vai embora, vai trabalhar, e fica nessa aí, ó. Quando vê, nada acontece na vida dela. Então esse tempo que você está tendo com Deus, está sendo produtivo? Está trazendo algum fruto? Está trazendo alguma mudança? Você está conseguindo olhar para a tua vida e ver alguma mudança? Espera aí, o meu caráter está mudado. Antes eu era uma fofoqueira. Antes eu falava mal dos outros. Antes eu pagava alguma coisa, a pessoa me dava um troco errado, eu embolsava aquele troco ali. Eu não devolvia, Enfiava no bolso, ó. Vantagem que eu tive, Aquela mentalidade brasileira, de você ter vantagem. A corrupção, Começa no povo mesmo, não é nos políticos, mas o próprio povo brasileiro é corrupto. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Um querendo passar a perna no outro, Mas a Bíblia fala: não vos conformeis. Não vos conformeis, não aceite isso. A mudança vai partir de você. Eu vou mudar, e eu vou mudar aqueles que estão ao meu redor. O meu testemunho vai falar. Eu sou carta viva, e o meu posicionamento, o meu testemunho vai falar às outras pessoas. As pessoas do meu trabalho, as pessoas na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, na minha família. Eles vão ver em mim a diferença. Eu que era um aproveitador, eu que não ajudava em casa, vou começar a honrar meus pais, vou honrá-los, vou ajudar, vou colocar dinheiro ali dentro também. E aí o Senhor vai transformando, Ele vai remindo pela nossa atitude. Você é fonte, há uma fonte. Na verdade você não é uma fonte, você está na fonte, que é Deus, que é o Pai. E através disso, jorra dentro de você uma água aí diferente. Jorra dentro de você água pura, limpa. Então nós estamos nessa guerra, engajados nessa batalha de quebrarmos fortalezas, pensamentos em nós. E você precisa se dedicar a quebrar esses pensamentos. Não aceitar mais ser essa pessoa que não tem vivido a herança de Deus. Amém? Lá em João, no capítulo 8, abre por gentileza. O prazer de Deus, minha irmã, é ver você, olhar para a tua vida e ver você desfrutando da herança. Ver você exercendo autoridade na terra. Talvez Deus tenha um sonho de te dar uma casa, um orfanato, uma casa de paternidade, uma instituição de caridade, algo que vai impactar a cidade. Mas a gente olha para nossos recursos, Você olha para si mesmo, eu ter condições de fazer isso, de ter um plano, de poder, influenciar minha sociedade de tal forma, mas eu não tenho nada, não tenho nenhum dinheiro, não tenho nada no meu bolso. Porque você tem olhado para você não está olhando para Ele, que é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. O Senhor só não entrega para nós mais recursos, porque nós não estamos preparados. Porque senão nós colocamos tudo a perder. Entende? Porque nós precisamos primeiro. Querida, antes de abrir em João, abre lá em Jeremias.
31. Porque não estamos preparados ainda. Porque nós olhamos para nós mesmos e nos vemos de outra forma. Jeremias 31. No versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei, para edificar, para plantar, diz o Senhor. Olha, Deus nunca deixou de olhar para você. O Senhor estava preparando você para trazer para a presença dEle. Então Ele permitiu você ser afligida, Ele permitiu você, você ter vivido tantas coisas, desilusões e frustrações, para que você pudesse, tirar as resistências e vir para a presença de Deus. Porque você sabe, antes de você conhecer Jesus, seu pensamento em relação à igreja, você sabe qual que era. Eu lembro que quando onde eu morava, eu era adolescente. E aí passava na minha rua uma crente, uma mulher bonita, cabelão, assim, com saião. E todos os dias de culto nós estávamos lá na rua, conversando fiado, aquela coisa de adolescente, de, molecada e tudo mais. E ela passava na minha rua, indo para a igreja com a Bíblia no braço, toda ali se posicionando, ali bonita, tudo mais. E aí a gente falava assim, lá vai a crente da bunda quente, Olha que coisa horrível. A gente falava isso. E os meninos falavam e a gente dava risada. Então, assim, o pensamento que nós tínhamos de pessoas que estavam ali na igreja, servindo a Deus, eram os piores pensamentos. Então, nós tínhamos resistência com a igreja, com Deus, não é verdade? E Deus permitiu nós sermos feridas, permitiu nós sermos afligidas, frustradas, não é verdade? Para Ele atrair a gente. E agora o Senhor, o que Deus está fazendo? Ele está arrancando, querida, na raiz, coisas aí que vão atrapalhar o processo, o propósito, aquilo que Deus quer entregar nas suas mãos, Ele está arrancando. Pastora, mas eu já estou há tantos anos na igreja. Querida, você que não sabe de nada. Deus é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Deus é que sabe, a gente não sabe nada. Nós precisamos abaixar nossa bolinha e nos humilhar na presença de Deus. Porque o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa e a gente resiste demais. Nós precisamos quebrantar e falar para Deus, Senhor, eu não sei de nada, me mostra. Mostra o meu coração, mostra quem eu sou. E faz essa obra em mim, completa. Deus, Ele quer fazer uma obra completa em nós. Para a gente usufruir de toda a plenitude da herança. Deus tem plenitude. Não se satisfaça com um pedacinho da herança. Porque nós já recebemos muito de Deus. E aí a gente acomoda, não tá bom, Tá muito bom, porque, nossa, Deus já me deu demais. Deus quer mais, porque o Senhor quer te levantar para influenciar. Deus quer te levantar para abençoar. Deus quer te levantar para evangelizar. Deus quer te levantar, querida, para você orar e as coisas acontecerem, para profetizar, para trazer palavras de conhecimento, para se mover no Espírito através dos dons, para edificar e trazer muitas almas para a casa do Senhor. Você sabe qual que é o plano de Deus para você? Você sabe se Deus quer te dar uma empresa? Se Deus quer te dar uma base missionária para sustentar? Se Deus quer que você seja uma juíza, que recebe muito recurso para abençoar a obra de Deus? Porque nos últimos dias, Deus derramará do Espírito dele sobre toda a terra. Toda a terra. Nós vamos estar vivendo, queridos, perseguições. Vamos estar vivendo tantas coisas ruins na terra. Mas nós vamos estar nos movendo no poder, na autoridade do Espírito de Deus. E vamos estar fazendo uma obra grandiosa na terra. Porque o nosso Deus está conosco. Ele não nos deixará jamais. Amém? Então aqui Deus está o quê? Arrancando. Como nós lemos aqui no versículo 28. Deus está destruindo, Ele está, Ele está fazendo isso para edificar e para plantar. E aí o Senhor começa a plantar, Ele começa a edificar a sua vida. E é um processo que você não pode se cansar. Tem um versículo aqui, Espírito Santo,
Onde que está ele? Choramalagaço, queterebalabás. Acho que é Gálatas 6, versículo 9. Aleluia. Você é livre, querida. Você tem o Espírito Santo, você é livre. Você é livre. Aleluia. Chorabaragaço, queterebaragaço. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Muitos têm ficado pelo caminho, porque desanima fácil. Já estou cansado, pastor, minha vida inteira foi frustrante. Minha vida inteira. O pastor Pedro, irmão Pedro, que está lá em São Gonçalo, é um exemplo de perseverança. Deus trouxe ele para o Rei Jesus, Deus curou ele do coração, né? Ele já com 70 anos de idade, foi enviado para fazer a obra lá em São Gonçalo, numa casa de recuperação. Com 70 anos, ele é um exemplo de perseverança, de não desanimar. Ele e a esposa estão lá servindo a Deus, cuidando as pessoas ali que estão se recuperando, pessoas que estavam nas drogas. E Deus está fazendo a obra ali através dele. Então, olha só, nós não podemos desanimar. Existem 1000 motivos para você desanimar, mas eu te dou um motivo para você não desanimar, que Jesus morreu por você, para te dar a vida eterna, para te dar uma nova vida. Quando você aceita Jesus, você é nova criatura. Na esfera espiritual, você é um bebezinho. Na esfera espiritual, você foi gerado ali, Você está no leitinho espiritual, você está numa dieta. Você precisa se manter na dieta espiritual. Qual que é o alimento que Deus quer me dar para esse tempo? Será que o leitinho que há 2 anos atrás eu recebi, que fez bem para mim, será que esse mesmo leitinho está fazendo efeito hoje? Não, não está. Não está, está sendo fraco. Dá leite para o seu filho, que acabou de nascer, 4 anos, só leite. Ele vai ficar raquítico, não vai desenvolver. O que está acontecendo com meu filho? Por que está assim? Então, assim, a gente precisa, existe um paralelo no mundo espiritual aí. A gente precisa entender, Você precisa desenvolver o teu entendimento. Porque isso faz parte do alinhamento com o céu. Então hoje você precisa se alimentar de outra forma. Peraí, eu preciso gastar mais tempo lendo a palavra, estudando, pegando outros livros. Existem tantos livros bons que a gente lê, que a gente aprende, que te leva para outro nível. Então às vezes o nível que você está é o mesmo nível de 2 anos atrás. E aí você não entende por que as coisas não acontecem. Por que estou na mesma? Não, querida. Deus, você precisa entrar na dieta do céu. Qual que é a dieta para esse tempo, para a sua vida? O Espírito Santo vai te mostrar, Ele vai falar para você. Você não está sozinho, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ontem eu estava falando com a Jana, falei, Jana, acho que Deus quer que eu leia mais, porque eu ganhei tanto livro nessa viagem, que eu cheguei lá em casa com tanto de livro assim, falei, Deus quer que eu leia mais. Então vou ler, Senhor. E aí, comecei a ler. Aí eu falei para a Jana, lê. Aí eu falei, senti de indicar um livro para ela. Jana, lê esse livro, compra esse livro. Pelo que o Senhor está fazendo na vida dela nesse tempo. E aí ela falou para mim, pastor, você acredita que o Espírito Santo também estava me incomodando nisso? Estava sentindo de ler mesmo, de comprar uns livros e tudo mais. Então o Senhor testifica, o mesmo Espírito que está em mim está em você. Ele testifica. O Senhor, Ele nos conduz, querida, Ele nos ensina tudo. O problema é que a gente fica debaixo da prisão, das fortalezas de Satanás. Satanás, ele planejou a tua vida a ser frustrante. Ele planejou destruir você. Ele planejou te ver triste, cabeça baixa. Ele dá aplauso quando te vê murmurando, quando te vê reclamando, quando te vê sem fé. Ele dá aplauso, ele dá risada da tua cara. O nosso inimigo é assim. E Deus está lá no trono, olhando para você, minha filha. Levanta a tua cabeça, olha para mim. Olha para aquele que nunca vai te desamparar, nunca vai te deixar só. Olha para aquele que mudou a tua vida, a tua história, que te libertou, te deu uma oportunidade de construir uma nova história. De derrubar esses pensamentos aí. Porque nós só vamos derrubar, querida, essas fortalezas, destruir essas fortalezas, quando nós entendermos que a palavra de Deus é poderosa para isso. Lá em João, agora pode abrir em João. Versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele,
Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade vos libertará. Aleluia? Amém. Então, né, se você permanecer no Senhor, verdadeiramente você é uma discípula. E você vai conhecer a verdade vai o quê? Te libertar. Que libertar do quê? Das fortalezas que estão aí, ó, te aprisionando no seu pensamento. O campo que nós guerreamos, querida, é na mente, né? O inimigo, ele vai sempre investir na tua mente. Ele vai sempre trazer um argumento, ele sempre vai trazer um pensamento, ele sempre vai trazer uma pregação pronta para você. E você vai acreditar nisso, porque você não tem conhecimento da palavra. Você não tem relacionamento com Deus para discernir. Peraí, Deus não é assim. Esses dias, essa semana, o diabo, ele pregou para mim, bonito, né? E eu fiquei confusa. Gente, isso é de Deus ou não? Eu fiquei confusa, eu fiquei orando sobre isso. Eu falei, não, isso é conversa de Jezabel. Conversa de Jezabel. Jezabel quer nos pegar de jeito, sabia? O espírito de Jezabel. Depois você lê lá em Reis, segunda Reis. Eu sempre confundo. Acho que é segunda Reis. Depois você lê a história. Jezabel é terrível, o espírito que atua, né? É um espírito, por exemplo, ó, vou contar uma história aqui. Maria casou com João, teve 2 filhos. E Maria era mandona. Maria queria sempre estar no controle, queria sempre, né, conduzir a casa dela, as finanças dela. Queria sempre, né, como ia educar os filhos dela. E João ficava ali na dele. E a história de Maria na infância era uma história difícil, porque o pai de Maria batia muito nela, do nada, sem explicação. Ele chegava, ele estava nervoso, batia nela. E era muito assim, autoritário com ela. Mas com o irmão dela, não. Com o irmão dela nunca apanhava. Ele sempre tinha paciência com o filho dele. Então, ele tinha algo ali, né, com a figura de uma mulher. E aí Maria cresceu assim, né? E o diabo foi alimentando nela o quê? Nenhum homem presta, né? Todo homem vai te fazer sofrer. Com esses pensamentos. E ela casou achando que ia ser diferente. Mas com essas fortalezas na mente dela. Então ela nunca permitia, ela trabalhava, ela tinha o dinheiro dela, né? E aí ela sempre resistindo ali, né? A não deixar que o marido ocupasse o lugar de sacerdote na casa dela. Por outro lado, João cresceu numa família que a mãe o hostilizava constantemente. João, você não vai ser nada, meu filho. Pelo amor de Deus, sabe como é que você é? Desastrado. E ficava ele crescendo aquilo e com aquele anseio de agradar a mãe, de chamar a atenção da mãe, né, de ter o reconhecimento da mãe em alguma coisa. E com aquele nervoso todo, ele sempre era desastrado, sempre a mãe dele xingava ele. E assim ele cresceu, né, não confrontando, não se posicionando, não falando o que ele pensava. Só de não ter conflito, só de não ter, se está tudo em paz, eu vou ficar quieto, vou aceitar. Então ele aceitava tudo e casa justamente com uma mandona, né? Então as fortalezas da mente de cada um criava ali nos filhos coisas horríveis. Os filhos tinham problema nas escolas, os filhos estavam com algum problema, crescia naquele ambiente horrível, hostil, né? E aquele ambiente terrível dentro da casa dele. Por quê? A discórdia muitas vezes, querido, não é brigas. A discórdia é um problema estar ali incubado, sabe? Todo mundo saber daquele problema e ninguém fazer nada para tratar aquele problema. E muitas vezes a gente cresce numa família assim, né? Que nós sabemos os problemas ali e a gente olha para aquilo e fala assim, não, isso aí nunca vai mudar. Deixa eu sair dessa casa, casar, arrumar alguém e construir minha vida. Só que você não entendeu que dentro de você está esse conflito aí. Que você vai repetir a história, né? Por quê? Foi criada uma fortaleza na tua mente. E aí você vai repetindo. E o Senhor quer te libertar disso, porque o Senhor quer te dar uma família maravilhosa. Eu lembro quando eu estava fazendo um grupo de apoio dentro da igreja. Já tinha 18 anos, tinha me batizado. Comecei a fazer um grupo de apoio na igreja. E aí um daquelas técnicas que eles usavam, dinâmicas e tudo mais, né? Pediu para a gente pegar uma revista. E você vai escolher aí algumas figuras que você sentir, que você gostar. E eu fui separando algumas figuras. E a maioria das figuras que eu separei na revista era de família, né? E ali a pastora foi conduzindo ali a reunião, foi falando de cada um. Quando chegou na minha vez, ela falou assim, olha, o Espírito Santo está me mostrando que Ele vai te dar uma família que serve a Deus. Uma família diferente da família que você cresceu. Ele vai te dar uma família que ama a Deus. E esses conflitos todos que você viveu, você não... né, na sua vida cessou, acabou. Deus está mudando a tua história. E aquela promessa que ela me deu de uma família assim, eu acreditei naquilo, me apeguei naquilo.
Irmãs, nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus com toda a nossa força. E você dizer para o diabo: Satanás, aqui não. Hoje meu esposo acordou, sabe, ele acordou, porque a gente vive muita guerra, né? A gente agora está cuidando de muitos pastores. Imagina a guerra que a gente enfrenta. Porque a Bíblia fala que eu vou derrubar o pastor e vou dispersar as igrejas, as ovelhas, né? Ele ataca o pastor e dispersa a ovelha. Imagina você cuidar de muitos pastores. Imagina a violência da batalha que a gente está enfrentando. Por isso, queridas, ore por nós, ore pelos seus pastores, porque não é fácil. Hoje ele acordou assim, sabe, bem angustiado mesmo. Ai, falou: Dani do céu, o que é isso? Que guerra é essa que a gente está enfrentando, viu? Estou muito, nossa, não estou aguentando. Aí eu falei assim: amor, fica tranquilo. Eu falei assim: Satanás, sai da frente, Satanás. Sai arreda-te daqui. Sabe quando você já não está nem querendo dar bola para o diabo? Arreda-te daqui. Eu falei assim: amor, levanta daí, vamos. Você precisa cuidar do teu corpo também. Você precisa fazer algum exercício. Vamos lá, vamos tomar um café, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irarará. E vamos. Quando ele veio, já estava aconselhando já no telefone, já estava outra pessoa. Irarará. Então o Satanás, ele sempre vai estar ali. Só que a gente precisa entender, queridas, que Deus nos deu a autoridade, sabe? Que o Senhor é maior, aquele que está conosco é maior. Então, se você encara as coisas de uma outra perspectiva, sabe? Você não vai ficar ali, coitadinho de mim, ai, cheio de dodóizinho. Não, você não vai desistir, você vai para cima. Quem que você pensa que você é, Satanás? Arreda-te da minha casa, arreda-te do meu casamento, arreda-te dos meus filhos, arreda-te da igreja. A igreja nessa cidade vai ser relevante. A igreja em Pouso Alegre será relevante. Vai influenciar áreas dessa cidade que vai trazer um avivamento nessa cidade. Não importa, querido, o tempo que vai levar isso. Nós estamos engajados nisso. E você precisa de parar de perder tempo, sabe? Você precisa ouvir o Espírito Santo. O que Ele quer fazer nesse tempo para a tua casa, na tua vida. Você como mulher, como esposa, sabe? Fazer pratos diferentes para o seu marido. Sabe, às vezes fica ali no arroz e feijão toda semana. Quantos anos isso já, meu Deus do céu? Nenhum prato diferente, né? E aí, sabe, a gente precisa, meu Deus do céu, desenvolver, sabe? A gente precisa largar, crescer, melhorar. Nós precisamos melhorar. Aleluia, eu estou falando isso para mim, porque às vezes eu fico também, queridas, mesmo ali. Aí a gente foi para cá, para o Espírito Santo, e a gente ficou ali na casa de um casal maravilhoso, sabe? O Leandro e a Thalita, né? E o Leandro, ele cozinha demais. E aí eles vão vir no final do mês aqui para o Campos Jordão, e querem ir lá para casa. Eu falei: meu filho, você pode esquecer que eu vou cozinhar para você. Esquece isso, porque o homem cozinha demais. Primeiro dia lá, ele fez um risoto com filé mignon, molho madeira, fez aquele prato maravilhoso. Parece que eu estava no restaurante, né? Me senti, né? E aí depois, no outro dia, ele faz lá... O que ele fez mesmo? Ele fez tanta coisa gostosa, né? E fez ali aquela moqueca, fez um frango com quiabo maravilhoso, que eu amo. E ele fez, mas fez de um jeito, meu Deus do céu. Então eu falei assim: você entende, né? Aí eu falei assim: gente, eu preciso renovar meu cardápio, porque tá furado. Acho que meus filhos não estão aguentando mais, meu marido também, nem se fale, né? Então a gente precisa despertar os sinais, né? Existem coisas que estão sinalizando para nós e a gente está dormindo, tadinho de mim, a gente chora, a gente reclama. Mas Deus está ali, Deus te ama e coloca coisas perto de você para te despertar. Minha filha, eu te fiz habilitada, eu te fiz capacitada, eu te capacito. O Espírito que está sobre ti, né? É o Espírito que capacita você, ó. Quer ver? Abre lá em Lucas no capítulo 4, versículo 18. Versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, aleluia. Então o Senhor nos ungiu, há uma unção do Espírito sobre nós, há uma unção do Espírito sobre você, para você ser a melhor esposa, para o teu marido. Deus escolheu você, querida, para ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor funcionária. Não aceite os decretos de Satanás, te humilhando às vezes no teu trabalho, não aceite, Deus vai te dar o melhor.
Ore, proclame, declare, profetize. Não fica calado não, sendo oprimida. Satanás indo nos oprimindo, nos oprimindo. Não, mas e vai usando a boca, né? Vai usando a boca das pessoas ali para te oprimir, para dizer que você é assim, que você não é nada. Larará. Querida, manda Satanás calar a boca. Você vai, antes de você chegar no teu trabalho, você já vai declarando. Satanás, eu amarro a tua boca. Você vai ficar emudecido e você não vai mais usar a boca dessa mulher para me oprimir, para não me colocar lá no chão. Porque eu sou filha do rei, eu sou ungida, eu tenho uma unção sobre a minha vida. E você arreda-te daqui, porque aqui é o lugar do meu trabalho. E eu vou proclamar o evangelho nesse lugar. Pessoas vão se converter, pessoas vão ser libertas aqui. É assim, querida, essa é a identidade de Deus sobre você. É isso que o Senhor quer de você, uma inconformidade. E se Deus quer que eu saia daqui, eu vou para um lugar, vou ser promovida. Eu vou para um lugar melhor. Amém? A empresa que Deus te deu vai ser a melhor dessa cidade. Talvez Deus quer te mandar para a região. Querido, você tem que ter a visão de águia. Não sei se você já leu. Tem um livro do pastor Jorge Linhares, que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti. Fala da águia e da galinha. Você já leu? Quem já leu? Né? As antigas aí já... né? Conhece. E aí fala da galinha que olha para o chão. A águia, ela enxerga longe. O Senhor quer elevar os teus olhos, ungir os teus olhos, para você ter visão de águia. Meu marido, ele tem uma visão de águia tremenda. Começando lá em Montes Claros, né? Naquele galpão lá, que estava terrível. Ele falou, Dani, Deus me mostrou esse galpão aqui. Eu falei, não é possível. Não pode ser. Você tem uma visão de águia, meu filho, porque esse trem aqui vai ficar bom, então vamos que vamos, né? Eu confio na palavra que sai da tua boca, vamos embora. E realmente ficou uma bênção, ficou bonitinho, belezinha. E ele tem uma visão de água para tudo. Eu fico impressionada. E a gente vai numa loja, ele escolhe as roupas para mim. Né? Ele fala, Dani, ó, experimenta essa camisa aqui. Né? Eu falei assim, o quê? Não gosto disso, né? Essa blusa aqui foi isso, gente. A gente foi numa loja lá e ele falou assim, Dani, ó, experimenta essa blusa aqui. Eu falei, não gosto de camisa polo, não incomoda, larará. Aí eu coloquei a camisa e ele falou, nossa. Aí eu gostei da camisa. Falei, nossa, vestiu bem, né? Eu falei assim, tá falando, me escuta, eu entendo. Então ele tem, sabe, ele tem isso. E a gente precisa desenvolver o melhor, excelência. Deus quer nos dar a unção de excelência. Então primeiro você tem que deixar de ficar contente com a mediocridade, né? Com o médio. Você precisa querer o melhor de Deus. A Bíblia fala, se você obedecer os mandamentos, você comerá do melhor dessa terra. Porque é Deus que te dá, não é você correr atrás. Você não vai na sua força correr atrás, ficar, sabe, se esforçando por algo que Deus não está falando para você fazer. As coisas vêm na tua mão, a bênção te percorrerá. A bênção de Deus vai percorrer você, querida. Porque você está perseverando, você está permanecendo, você não está desanimada, você não está desistindo. Você está sendo santificada todos os dias. Você está agradando o coração de Deus. Deus está olhando para você. Deus procura verdadeiros adoradores. Ele olha para você e fala assim, essa que eu encontrei. Essa é uma verdadeira adoradora. E a bênção vai percorrer a tua casa, a tua família. Amém? Em nome de Jesus, Deus está fazendo algo nesse lugar. Algo poderoso, algo para a eternidade. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Amém, Jesus, nós queremos mais. Para a gente poder encerrar aqui, Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Abacuque, capítulo 3, verso 19. Querida, Abacuque está ali depois de Miqueias, depois de Naum, né? É os profetas menores do Antigo Testamento. Está bem no finalzinho do Antigo Testamento. Aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. A corça, ela é um animal que pode galgar montanhas rapidamente. A forma de desenvolver nos pés, como os da corça, é andar e fazer progresso espiritual em lugares altos. Então a corça, ela tem uma ligeireza em ir para lugares altos.
O Senhor fala para nós pensarmos nas coisas do alto, buscarmos lugares altos, né? Quem vai habitar no monte santo do Senhor? Aquele que for puro de mãos e limpo de coração. Né? Você é puro ali, ó, puro de coração, né? E limpo de mãos. Você está com pureza no teu coração. E as suas obras são limpas. Você não deixa rastro para onde você vai. Você olha para trás, não tem nada para te pegar. Né? Você paga suas contas, né? Você não fala mal de ninguém. Né? Você é santo aos olhos de Deus, de acordo com a palavra. Amém? E Deus vai te dar ligeireza para você estar nesses lugares altos. Para você não ser pega. Sabe? Porque o diabo, ele fareja, né? Ele fareja a gente. Será que a gente está cheirando o quê? Impureza? Pecado? Ou a gente está nos lugares altos onde ele não encontra? É esses lugares que você deve estar. Por que sempre acontecem as mesmas coisas, pastor? Eu caio nos mesmos erros. Porque você fica ali nesse lugar. Você se contenta em sempre fazer as mesmas escolhas. E Deus quer te levar como a costa em lugares altos. A ligeireza em você crescer espiritualmente. Precisamos crescer, desenvolver a nossa salvação. Nós já somos salvos, mas existem riquezas do reino de Deus que o Senhor quer que você receba. Mas você precisa desenvolver. Não ser uma religiosa, né? Não ter carteirinha de igreja. Isso não salva ninguém, isso não te garante nada. Mas verdadeiramente a sua vida, o seu interior agradar ao Senhor. Você permanecer nos fundamentos, no princípio, não se mover fora deles. Conhecendo a palavra de Deus. E sendo transformada, né? Não se conformar mais. E você ler a Bíblia, estudar a Bíblia e falar assim, não, eu vou orar essa palavra aqui. Toda palavra que for liberada desse altar, querida, você no outro dia você precisa exercitar aquilo. Não é só o alimento. Não adianta você só comer. Mas você precisa exercitar isso. Porque se a criança ficar só comendo, né? A Débora aí que tem a Manuela, né? Tanta criança que tá puxando lá. A Manuela, né? Pequenininha, ela vai dando para ela. Mas se a Manuela ficar só deitada o dia inteiro, ela vai desenvolver? Ela precisa pegar no colo, precisa conversar com a menina, fazer gracinha para ela rir, né? Precisa firmar ela no colo dela, nas pernas dela. E aí ela vai desenvolvendo, vai firmando. O povo fala que as crianças antigamente demoravam a desenvolver, né? Porque eles enrolavam naquele, como é que chama aquilo? Cuero. Enrolava e deixava ali 6 meses a criança no cuero. Não sei se é isso tudo não, né? Mas ficava ali, não desenvolvia nada. Aí eu falei, mas criança de hoje já acorda com os olhos arregalados. Já, né, sai do ventre lá da barriga da mãe com os olhos arregalados. Então assim, é lógico que a gente conversa com a criança na barriga, né? Você conversava com seu filho quando estava na barriga, né? Você já vai... A Sara quando escutou, ela estava chorando um dia, começou a conversar com ela, pôs o dedo na boca, começou a chupar o dedo, acalmou. Então assim, a gente tem que exercitar. Você precisa pegar a palavra que sai desse altar. E você precisa orar em cima da palavra. Pegar os versículos, o entendimento que você teve ali, a revelação, a palavra rema. E começar a mudar o teu pensamento. Peraí, mas o pastor falou assim. Então, peraí, eu quero entender isso aí, Espírito Santo, me ajuda. E vai meditando, e vai ali alimentando, e vai deixando o negócio digerir dentro de você. E vai pensando naquela palavra a semana toda. Tem um alimento aqui, você come uma feijoada espiritual aqui. Que dá para a semana toda, dá até quinta-feira, quarta-feira para você vir e receber mais. Só que a gente deixa, não, já fui abençoada, e vai continuar tua vida nas fortalezas na tua mente. Teu pensamento não mudou, porque você não exercitou, você não lutou contra aquela fortaleza. Com aquele pensamento que você a vida inteira estava acostumada. Se contentando com esse pensamento, agindo do mesmo jeito. Porque, querida, a sua boca vai falar o que está aqui, ó. Você vai agir conforme o teu pensamento. E esse pensamento está errado, não está de acordo com a palavra de Deus. Talvez nós criticamos tantas coisas, né? Que a gente afetou a santidade de Deus. Nós precisamos pedir perdão para Deus. Tantas coisas nós falamos da nossa ignorância, porque a gente achava que sabia alguma coisa. E a gente foi lá e tocou na santidade de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Então, essas fortalezas, elas caem por terra. Elas são despedaçadas pela verdade, pela revelação da palavra. Pelo nosso arrependimento. Amém? Pelo Espírito Santo nos ajudando. E você exercitando a sua fé. Praticando. Né? Não podemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Tome conta dos seus pensamentos, irmãs. Deus está reprogramando a sua mente. Amém? Quantos estão livres aqui para Deus reprogramar a tua mente? Aleluia. Continue cooperando com Deus. E não desista. Você não vai desistir. Você pode dizer isso?
eu não vou desistir jamais. Você gastará seu tempo fazendo alguma coisa. Então, que seja indo em frente e não ficando na mesma confusão para o resto da sua vida. Você sempre vai estar fazendo alguma coisa para o resto da tua vida, mas que seja seguir em frente, amém? Para que você não viva essa confusão aí, que ainda Deus precisa agir. E você não vai desistir. Faça uma decisão excelente de que terá a sua mente renovada e aprenderá a escolher seus pensamentos cuidadosamente. Tome uma decisão de que você não desistir até que a vitória seja completa e você tenha tomado posse da sua herança legítima. Então, querida, tudo que te leva, te encurrala a tomar uma decisão que seja rápida, não é de Deus, né? Por isso que nós não podemos ser reagentes. Você precisa agir como Jesus agiu em todas as circunstâncias dele, a vida dele aqui na terra. Jesus não reagiu a nada. Ele foi esbofeteado, foi cuspido, foi maltratado, ele não reagiu. Porque ele fazia parte do plano de Deus. Quando nós reagimos, você está propício a errar. Você está propício ali a abrir uma brecha na tua vida. E o diabo ali, pôr a pata dele imunda e ter uma legalidade sobre a tua vida. Por quê? Porque ele lança pensamentos em você. E quando você abre a boca para reagir, com certeza você vai liberar algo que vem do inferno. Muitas das vezes que você reage, né? Então você precisa vigiar os seus pensamentos. Todos os dias, pegar os pensamentos de Deus. Por isso que o devocional é algo tão precioso. Você acordar e você já tem o tempo ali do teu devocional. Esse tempo é o tempo que você vai trazer Deus vai trazer uma palavra para você. Você vai meditar naquela palavra, você vai orar em cima dela, né? E você está se alimentando. Então isso já te ajuda a guardar os teus pensamentos. Para você não reagir, para você não ser encurralada a tomar decisões erradas. Tudo que faz você tomar decisões imediatas não é de Deus. Não tome decisões assim. Ore, pense, né? Medite, busque do Espírito Santo. Para que você decida a vontade de Deus. Porque é a melhor, amém? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Queria que você nesse momento, você pudesse falar com Deus, né? Senhor, eu identifiquei, né, diante dessa palavra, coisas na minha vida que se repetem. Eu estou tão cansada, Senhor. Eu olho para mim, a Bíblia fala, acho que em Provérbios, fala que assim como imagina a tua alma, assim ela é. Assim como você imagina na tua alma, assim você é. E às vezes o diabo está fazendo você se sentir fracassada. Não, talvez você não vai conseguir. E aí você se vê dessa forma. E é assim que você é. Então você precisa se ver como Deus te vê, amém? Deus não desiste de você. Deus persevera pela tua vida. Porque a palavra dele é poderosa, querida, para te transformar. Ela é mais cortante que espada de 2 gumes. Ela entra, penetra, corta, separa, juntas e medulas, alma e espírito. Peça para Deus agora. Senhor, me ajuda nessa situação aqui. Confessa para Deus essa área da tua vida que o Espírito Santo trouxe, né? Fala para Ele, Senhor, eu me arrependo de ter tomado as mesmas atitudes, de ter pecado, de ter errado o alvo. Porque eu quero, Senhor, estar inconformada todos os dias da minha vida, para que eu possa receber a herança legítima do céu. Porque eu sou filha do Senhor, eu tenho uma autoridade na terra do céu. Autoridade no nome de Jesus. E eu tenho autoridade sobre a minha casa, para influenciar o ambiente da minha casa, para influenciar o meu casamento, influenciar os meus filhos, influenciar os meus pais, pela minha oração. Hoje os meus pais, eles são salvos, queridos, porque eu orei 20 anos por eles, eu não desisti dos meus pais. Era uma brigaiada, era um rancor, uma raiz de amargura no coração deles. Que eles iam para o inferno com essa raiz de amargura. Mas o Senhor libertou, curou, restaurou e os salvou. E hoje eles estão na glória. E para mim é uma maior alegria saber disso. Saber que eles confessaram Jesus Cristo, mesmo no leito de morte. Eles estão salvos. Porque 20 anos eu permaneci orando, clamando, crendo, não duvidando no meu coração. A gente enfrenta situações difíceis, mas você precisa declarar, eu não vou desistir. Deus é por mim. Quem será contra mim? Você precisa dizer as palavras, as promessas, dizer a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. A única é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Então se coloque hoje para o Senhor
edificar a tua vida, plantar na tua vida. Senhor, eis-me aqui, planta em mim, Senhor. Eu sou terra boa, eu não aceito mais ser terra ruim, que dá maus frutos. Eu não sou terra ruim, eu não aceito mais. Eu declaro, Pai, que eu sou terra boa, terra frutífera, terra, que aquilo que for semeado vai germinar, vai crescer e vai dar bom fruto. Senhor, me ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, no nome de Jesus. Espírito Santo, eu abençoo cada uma das minhas irmãs aqui nessa noite. Toda fortaleza da mente, Pai, é quebrada pela verdade, é quebrada pelo posicionamento delas diante disso. Elas não vão desistir, Senhor. Elas não vão ser, ó Deus, amedrontadas diante, ó Deus, das dificuldades que elas vão enfrentar ou estão enfrentando. Mas elas vão ser encorajadas pelo Teu Santo Espírito. Ele não falha, Ele é poderoso, Ele é o dínamos, Ele é o poder de Deus em nós. E Ele vai nos impulsionar todos os dias a esse processo de transformação pela nossa mente. Essas fortalezas das trevas, elas serão quebradas pelas armas que nós temos, que não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, todo sofisma, todo engano, todas as mentiras, em nome de Jesus, por uma ação na nossa infância, que tem nos levado, tem se arrastado até a nossa vida adulta. Senhor, nós não aceitamos, elas vão ficar para trás, elas vão ser lançadas fora. Pega pela raiz, ó Deus, pede para Deus arrancar na raiz, querida, tudo que você identifica aí que não é de Deus na tua vida. Arranca, Senhor, na raiz, em nome de Jesus. Eu vou viver os teus planos, eu vou ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Tem coisas ainda, querida, que Deus não revelou a você, mas Ele vai te mostrar. Para aquilo que você foi criado, Ele vai te mostrar os planos dEle, claramente. Ele está só esperando o seu posicionamento, para que Ele mostre a vontade dEle, perfeita, boa e agradável na tua vida. E você vai se realizar nessa vida. Você vai se realizar, porque você é filha, você é amada, você é escolhida, você é herdeira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba essa palavra. Agarre-se a ela de toda a tua força. E deixa o Senhor desenvolver o que Ele quer na tua vida. A verdade dEle, em nome de Jesus. O amor, a graça, a sabedoria, o poder, os dons. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Querida, você gostaria de semear hoje na casa de Deus, ofertando, dizimando, primiciando? Você pode trazer, amém? Traga aqui nessa noite, nós vamos orar. Amanhã nós temos culto de quinta-feira profética. E você não pode ficar de fora. Tem sido profético, tem sido uma unção tremenda. Deus tem trazido neste lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, consagramos cada dízimo, oferta, primícia na tua casa. Declaramos a bênção do Senhor sobre a tua igreja, sobre essas mulheres, mulheres sábias, mulheres santas. Quando a primícia é santa, toda a massa é santa. Declaramos que Satanás não toca nas nossas finanças, não toca na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso cônjuge. Nossa casa é, Deus, lugar de adoração, é casa de oração. Nossa casa é lugar da tua presença. É um lugar que nós agradamos o Senhor. E o diabo ali não tem pegada, Senhor, não tem legalidade, Senhor. No nome de Jesus, nós cobrimos em oração a tua igreja. Cobrimos os sacerdotes dessa igreja. Declaramos sobre eles, ó Deus, o poder do Senhor. Deus, levando eles e conduzindo eles ao alvo certo. Eles não retrocedendo, mas eles sendo, ó Deus, aperfeiçoados pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Nós oramos e consagramos toda a nossa família ao Senhor, toda a igreja ao Senhor, nessa cidade, ó Deus, que pertence ao Senhor. É essa cidade, cujo Deus é o Senhor, viverá todos os teus planos e promessas. Não vamos negligenciar,
Deus. Não vamos negligenciar os teus feitos, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Temos responsabilidade. Quando nós oramos, Pai, nós não, Deus, esquecemos da nossa responsabilidade, mas nós sabemos dela e nós temos autoridade, porque quando você, querida, você se responsabiliza por algo, você tem autoridade por aquilo. Se responsabilize pelo que o Senhor tem chamado você. Se posicione todos os dias como intercessora da tua casa, como intercessora dessa igreja, dessa cidade, dos seus pastores, em nome de Jesus, porque o Senhor te dá autoridade quando você se responsabiliza, quando você se compromete no teu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, vá na paz, que a graça do nosso Deus, o amor